Muito bem, pessoal. Vamos começar com a nossa primeira aula do módulo de Teoria da Contabilidade. E o primeiro assunto que nós vamos abordar nesta aula rapidamente, né, sobre o capítulo 1 e capítulo 2 do CPC 00, também discutindo um pouquinho do capítulo 3. Então, a ideia é que nós falemos nessa aula sobre os objetivos das informações contábeis, sobre as características qualitativas das informações contábeis e, claro, também sobre a continuidade, que é uma premissa básica para a contabilidade. Então, vamos lá. Aqui na tela nós temos os objetivos dessa aula e eu já gostaria de adentrar ao assunto principal, né, e começando pelo objetivo do relatório financeiro, que é um sinônimo de demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras. Então, nós temos que ter noção, e sempre, da seguinte situação. As demonstrações contábeis podem assumir vários formatos. Então, nós temos demonstrações contábeis que são divulgadas, isso para as empresas que são obrigadas a fazer isso, para empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, por exemplo, ou empresas de setores específicos, por exemplo, o setor financeiro, ou aquelas que divulgam voluntariamente. E temos também as informações que ficam para a empresa, as informações que são internas. E, normalmente, as demonstrações internas, aquelas que ficam para a empresa, têm muito mais detalhe de informação. E isso não quer dizer que é uma contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial também existe para a tomada de decisão, mas qual que é o ponto que nós temos que deixar bem claro? A contabilidade que é divulgada é para usuários externos. A empresa tem condições de possuir informações detalhadas para si, na sua contabilidade financeira própria. Então, a contabilidade financeira que é divulgada, usuários externos. E existe também a contabilidade financeira para usos internos. E essa contabilidade financeira para uso interno, aquela que não é divulgada, será ajustada, será manipulada para que a contabilidade gerencial exista, para que a controladoria, enfim, atue, possibilitando planejamento, tomada de decisão e controle para que a empresa atinja os seus objetivos. Então, a contabilidade que a empresa usa internamente é para que haja, digamos assim, o atingimento de objetivos estratégicos, planejados, aquilo que garanta a prosperidade da empresa. Para fora, aqueles que acessam as informações contábeis têm outros interesses. Então, os interesses normalmente é entender a saúde financeira da empresa para que invistam ou não, emprestem ou não para a empresa. Então, essa pegada de usuários externos tem essa finalidade, o que é bem diferente da contabilidade que a empresa usa para si, normalmente no âmbito da controladoria ou da contabilidade gerencial para tomar decisões do dia a dia, comprar, vender, orçamento, avaliação e controle de custos, precificação de produtos, novos investimentos, inovação, expansão e assim por diante. Então, quem está fora da empresa tem outra abordagem. E, normalmente, a principal decisão é prover capital, né? Prover a empresa em questão de capital. Então, aqui nesse slide, nós temos um trecho do CPC 00 que fala que o objetivo das demonstrações contábeis é oferecer informação contábil útil. E essa questão da utilidade é super importante, porque a informação útil é aquela que possibilita a tomada de decisão. Então, nós temos que pontuar, né, que normalmente os usuários primários das empresas são investidores e credores, né, e esses investidores e credores podem ser existentes ou potenciais, né? O que isso significa? Aqueles que já investem ou emprestam dinheiro para a empresa, ou aqueles que pretendem, que estão avaliando fazê-lo, né? Então, pode servir para esses dois grandes grupos. Então, os usuários primários, em linhas gerais, investidores e credores,
para que esses dois grupos de usuários tomem decisão, conforme eu já mencionei, a oferta de recursos à entidade. Então, nós temos esse recorte, né? Então, significa que os demais usuários externos não são, digamos assim, enfatizados nas demonstrações contábeis. Então, por mais que nós possamos utilizar demonstrações contábeis, por exemplo, para pesquisa, para estudar, governos para fiscalizar, ONGs também para fiscalizar e avaliar a atuação das empresas, sociedade como um todo, enfim, as demonstrações contábeis são moldadas para que a oferta de recursos à entidade possa ocorrer por parte de bancos, fornecedores, investidores. Então, a ideia é, né, pensando nessas decisões que permitem a oferta de dinheiro para a empresa, a ideia é que essas decisões permitam que esses usuários comprem, vendam ou mantenham ações da empresa, por exemplo. Então, quando vou decidir se eu compro uma empresa, ações de uma empresa, ou quando eu avalio, né, se vale a pena manter uma empresa na minha carteira, e veja, eu invisto desde 2011, né, e a minha carteira atual, ela tem um formato atual desde 2018. Então, são muitos anos, eu passei por várias crises, por vários momentos, e várias empresas ao longo desse tempo, enfim, se apresentaram ao longo desse tempo, ora melhores, ora piores, e conforme eu avaliava, tomava o pulso, utilizando uma contabilidade, eu decidia comprar, vender ou manter. Normalmente, eu raramente vendo, eu tenho um foco de longo prazo, né? Então, eu preciso avaliar muito bem, e a contabilidade é o básico, porque nós precisamos entender, a partir da contabilidade, sobre o desempenho da empresa e perspectivas futuras, né? Então, eu sou bastante criterioso, e é mais fácil manter ou comprar do que vender. Vender é algo raro. E essa mesma lógica serve para aqueles que emprestam dinheiro para a empresa, podendo emprestar via financiamentos, talvez via debêntures, né? As empresas podem emitir dívida parecido conforme o Tesouro Nacional emite títulos de dívida do Tesouro. Então, os títulos de dívidas privados podem ser debêntures. Esse é um exemplo bastante comum. Então, para avaliar se o título de dívida da empresa vale a pena, também é necessário compreender a sua contabilidade. Então, notem que só na letra A nós temos muitas decisões envolvendo o financiamento da empresa, mas também conceder outros tipos de financiamento. Nesse caso aqui, mais voltado para credores, instituições financeiras, ou seja, conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito. E, obviamente, as demonstrações contábeis também permitem, de alguma forma, exercer direito de voto aqueles que têm uma grande participação, uma participação relevante, e também avaliar as atividades da administração. Então, nós pegamos a contabilidade, quando olhamos o patrimônio, nós conseguimos avaliar o desempenho da empresa e, por tabela, também o desempenho da administração do negócio, dos gestores. E isso pode influenciar, inclusive, aliás, isso pode indicar se a empresa está indo bem ou mal, conforme a conduta desses administradores. Então, é importante mencionar, nesse ponto aqui, que a contabilidade também tem um papel muito importante de prestação de contas. Por que prestação de contas? Porque nós conseguimos avaliar a empresa e, inclusive, responsabilizar os administradores pelo bom ou mau desempenho. Então, é um instrumento de transparência bastante importante. E aqui, para a gente resumir esse assunto e poder ir adiante, né, eu tenho um mapa que nos ajuda a compreender. Então, percebam que os relatórios financeiros ou demonstrações contábeis, eu prefiro o termo demonstrações contábeis, e aí, né, pensando nas demonstrações contábeis, esse é o grande objetivo: oferecer informações úteis para a tomada de decisão. E o que é uma informação útil? Informação útil é o que permite
enfim, diante de uma série de características que nós vamos explicar, que eu vou explicar daqui a pouco, é o que permite a tomada de decisão. E, normalmente, essa tomada de decisão envolve expectativas de retorno. Então, se nós lembrarmos que o usuário primário são os investidores e outro usuário primário também são os credores, qual que é a expectativa desses usuários? Os investidores esperam retorno. E o retorno pode ser na valorização das ações, pode ser via recebimento de proventos, por exemplo, dividendos, né? Então, eu, quando invisto numa empresa, eu tenho principalmente uma expectativa de encontrar preços abaixo do que realmente vale, para que isso me permita, né, obter uma valorização do meu capital quando os preços das ações subirem, se subirem, e também um bom nível de retorno de proventos, dividendos, no caso. Então, o meu foco é buscar empresas que tenham potencial de crescimento ou de valorização e que paguem dividendos. Então, vejam que quando eu tomo uma decisão de investir, é com base numa expectativa de retorno. No meu caso, valorização mais dividendo. Claro que eu tenho ações na minha carteira que são mais voltadas para dividendo, outras que são mais voltadas para crescimento. Então, qual que é a ideia? Na minha estratégia de diversificação, eu tenho um conjunto de ativos. Eu não posso falar as empresas, mas eu posso mencionar que eu tenho 11 ações e 10 fundos imobiliários. Também tenho renda fixa, enfim, minha carteira é bem diversificada. Inclusive, desses ativos todos, eu tenho 3 internacionais. Então, eu estou compondo uma carteira, está num nível relativamente maturo, buscando uma expectativa de retorno. Aí, se eu passo para os bancos, algum banco, uma instituição que presta dinheiro para a empresa, existe uma expectativa de retorno, mas é outra expectativa. Qual? Receber o dinheiro com juros. Então, a ideia é essa, receber esse dinheiro com retorno financeiro. Então, para tomarmos essas decisões, é necessário que algumas avaliações sejam feitas. Então, as demonstrações contábeis permitem avaliar o valor da entidade, ou seja, se a empresa tem potencial de valorização, se é uma empresa que está abaixo do valor justo, e se estiver abaixo do valor justo, pode haver um potencial de ganho pela valorização das ações. Esse é um exemplo. Outra questão é, avaliações também permitem, né, e dependem, na verdade, das perspectivas dos resultados, ou seja, se a empresa vai aumentar as vendas, se essas vendas vão se tornar lucro, e se esse lucro vai se converter em caixa, né, e o desejável é que esses indicadores que eu mencionei cresçam ao longo do tempo, ou seja, se a empresa tem a possibilidade de crescer ao longo do tempo, melhorar rentabilidade, ou seja, ter uma condição em que ela seja melhor no futuro do que é hoje, né? Então, essa é uma situação que as demonstrações contábeis permitem, tanto pela avaliação externa de indicadores, quanto por técnicas de valuation, né, ou de avaliação de empresas, que permitem, primeiro, calcular o valor da entidade, fazendo uma estimativa, e também avaliar as expectativas futuras. Então, notem que não apenas serve para avaliar resultados passados, mas também projetar resultados futuros. E se nós pegarmos um relatório contábil, vocês vão notar que antes das notas explicativas, antes dos demonstrativos, temos ali o relatório da administração, que explica mais ou menos quais são os planos, as intenções e as expectativas que a empresa tem para o futuro, ou seja, indicando planos de investimento, iniciativas, revelando um pouquinho da estratégia para que nós, usuários da contabilidade, consigam fazer o quê? Bom, eu vou pegar essas informações contábeis que são retrospectivas. Eu olho esses planos aqui da administração, que são relatados na própria contabilidade ou até em outros informes, e aí eu faço o meu próprio estudo, avalio o mercado, ou seja, a economia, as questões fiscais do governo, as questões monetárias do próprio país, avalio o cenário interno, regional e até internacional,
e com isso eu consigo fazer estimativas sobre a própria empresa, tanto o desempenho quanto o próprio valor. Se a empresa pode crescer e se valorizar ao longo do tempo ou não. E, claro, a contabilidade também permite a avaliação da gestão, né? Se é uma gestão adequada, que tem, enfim, que promove, que possibilita a empresa crescer, prosperar e ter bons resultados. Ou seja, se aqueles planos que foram propostos realmente se convertem em retorno. Então, no final das contas, as decisões todas dependem de informações e essas informações não saem do vácuo, saem da contabilidade. Então, quando vocês pegarem um relatório contábil de uma empresa listada, por exemplo, nós podemos olhar e tentar separar o que é informação passada e o que indica os caminhos do futuro. Porque nós precisamos, no final das contas, quando falamos de utilizar e até de preparar a contabilidade, pensar em expectativas de retorno. E quando nós pensamos internamente, rapidinho falando disso, a empresa também tem expectativas. E pode ser uma pequena empresa, uma multinacional. Normalmente deveria haver uma expectativa de retorno, porque quando nós falamos de empresa, estamos falando de empresas que têm fins lucrativos, e isso indica que há uma expectativa de que haja ganhos, ou seja, lucro que ao longo do tempo se converte em caixa, e algum nível de rentabilidade que remunere o capital, seja dos acionistas ou dos proprietários, né? Então, em linhas gerais, esses são os objetivos da contabilidade e são aspectos muito importantes, né? E aqui, só para, enfim, constar, eu trouxe uma tabela que eu acho super legal, que explica o que é obrigatório para cada tipo de empresa. Então, nós podemos olhar o seguinte, começando pela ordem mesmo. Essa é a regra geral, mas, normalmente, o que nós fazemos? Nós buscamos as regras para capital aberto e para as pequenas empresas, né? Então, vamos deixar essa coluna de regra geral de lado e vamos olhar as outras três. Então, percebam que para as SAs de capital aberto, praticamente tudo é obrigatório. Nós não falamos de DLPA para as SAs de capital aberto, mas elas precisam enfim, preparar e divulgar todas as demonstrações que estão listadas na coluna em vermelho. Aí, quando nós falamos de PMEs, estamos falando de empresas que possuem ativos até 300 milhões. E essas empresas têm menos exigências, um pouquinho menos. Mas se a gente perceber, nós não temos a obrigação de DRA, nem de DLPA, porque a DNPL pode fazer esse trabalho, e a DVA é facultativo. Agora, quando falamos de MEs e EPPs, a ITG 1000, e se eu não estiver enganado, vai ser atualizada para 2023 com a ITG 1001, e eu acho que também vale a pena dar uma olhadinha na futura ITG 1002. Vejam que para empresas de microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, aquelas com faturamento até 4 milhões e 800 ano, tem bem menos obrigações. As notas explicativas, claro, são obrigatórias e também balanço e DRE. As demais são facultativas. Eventualmente podem ser feitas, mas até a regra vigente em 2022, ITG 1000, as demais eram facultativas. Então, notem que dentro daquilo que é obrigatório, e até mesmo agregado como facultativo, ou mesmo informações voluntárias que a empresa presta, aqui eu falo das listadas, enfim, notem que nós temos um direcionamento para todo tipo de empresa. Claro, tem uma diferença muito grande entre essas três colunas, mas a ideia é que o CPC e também o CFC vá, ao longo do tempo, colocando mais gradações, porque é muito diferente pensar que uma empresa de pequeno porte tem 4 milhões e 800 mil de faturamento,
Agora, uma pequena e média empresa tem até 300 milhões de faturamento. É um salto muito grande. De 300 milhões de faturamento para cima, o céu é o limite. Então, é um salto muito grande quando a gente pensa em empresas que precisam cumprir a regra geral ou a SA, em comparação com essa regra das PMEs ou até das MEs e EPPs. Então, acaba sendo um salto muito grande e, ao longo do tempo, conforme eu mencionei no primeiro vídeo deste módulo, o que acontece? Vamos tendo meios normativos que nos orientam a, enfim, empregar os conceitos e praticar a contabilidade de uma forma adequada, de modo que a informação útil seja efetivamente providenciada. Né? Mas vale a pena lembrar, né, aqui eu tenho, vou aproveitar e vou apagar aqui, nós temos algumas divulgações voluntárias, o relato integrado, o relatório anual de sustentabilidade e até outros informativos. E esses relatórios aqui que eu listei servem para trazer informações sobre a estratégia, sobre os planejamentos da empresa, enfim, sobre informações que não são estritamente financeiras. Então, são relatórios muito importantes, que têm conseguido cada vez mais importância, também vale a pena conhecê-los, em especial as informações de sustentabilidade, porque a sustentabilidade é ligada ao econômico, ou seja, aos resultados econômicos da empresa, mas também ao impacto ambiental e social. E qual que é a lógica da sustentabilidade hoje? O que nós fazemos e utilizamos hoje não pode prejudicar gerações futuras. Então, a forma como as empresas operam hoje não pode prejudicar as gerações futuras. E isso envolve, num escopo mais amplo, a forma como nós lidamos com as pessoas e também com o meio ambiente na busca do lucro, resultado econômico. Então, uma mudança que tem acontecido e vai se alastrar cada vez mais para o mundo dos negócios nas próximas décadas, inclusive para pequenas empresas. Então, nós vamos ver uma mudança muito importante. Eu vejo que essa é uma área muito promissora para que futuros contadores e contadoras atuem. E aí, para fechar aqui esta parte, outras informações obrigatórias. Normalmente, o relatório da administração é apresentado junto com as demonstrações contábeis. Para empresas listadas na Bolsa de Valores, tem também o formulário de referência. E, quando necessário, essas empresas listadas emitem fatos relevantes para oferecer informações antes da divulgação dos resultados contábeis, ou seja, quando eventos importantes que podem afetar a tomada de decisão acontecem. Então, se uma empresa, por exemplo, compra outra, ou percebe que vai haver uma queda muito grande nas vendas, por exemplo, em virtude dos fechamentos obrigatórios na época da pandemia de Covid-19, então isso precisou ser informado, precisa, para que as expectativas dos usuários da contabilidade vão se ajustando, porque a divulgação normalmente ocorre por trimestre, sempre um mês, 2 meses depois do fechamento do trimestre. Então, se acontecer algo relevante nesse interim, é importante que os fatos relevantes sejam divulgados para que as empresas informem ao mercado, enfim, e à sociedade em geral. Então, agora eu vou entrar rapidinho nesse detalhe, nesse aspecto da entidade que reporta, para nós encerrarmos nesse primeiro vídeo. Porque qual que é a ideia? Aqui nós estamos falando de informações, estamos falando de empresas que produzem lucro, estamos falando de tomada de decisão para prover recursos para a empresa, mas qual que é o detalhe? A empresa depende de uma premissa básica, porque a empresa precisa estar funcionando para que tudo isso seja aplicado. Se a empresa está em uma fase de encerramento de atividades, ou, por exemplo, é um projeto, digamos assim, uma obra de uma ponte que vai existir, que vai durar por 8 anos, aí nós temos uma pessoa jurídica específica para essa finalidade, aí o tratamento é outro. Então, as empresas têm uma premissa, e essa premissa precisa ser respeitada,
E a ideia dessa premissa é possibilitar que a contabilidade ocorra, né, seja preparada da forma como eu estou conduzindo aqui, né, esta aula. Ou seja, esse tipo de contabilidade que nós estamos falando é para empresas em que nós temos, né, até fazendo aqui a leitura do que está em negrito, né, empresas em que nós temos a suposição, né, de que a entidade que reporta está em continuidade operacional e continuará dessa forma, né, no futuro previsível. Então, quando há uma expectativa de a empresa continuar existindo, tudo isso que eu estou explicando nesse módulo se aplica, porque a expectativa é que a empresa vai funcionar normalmente, vai realizar a sua atividade, vai produzir lucro, consequentemente caixa, ou seja, estará em continuidade operacional. Então, nós avaliamos a empresa e preparamos a contabilidade com base nisso. Porque se a empresa tem data para acabar ou eventualmente vai ser liquidada, a expectativa é outra, né? Então, se uma empresa, por exemplo, vai fechar as suas operações por conta de dificuldades financeiras, então ela está numa condição de descontinuidade, então, em vez de avaliar a empresa da forma como nós vamos ver ao longo deste módulo, ela tem que ser avaliada pelo valor de liquidação. E o que significa isso? É tentar levantar dinheiro, vendendo todos os ativos, transformando esses ativos em dinheiro, para ver se há dinheiro suficiente para pagar todos os passivos. Se sobrar alguma coisa, isso será distribuído para os sócios. Se faltar, aí temos um problema, e normalmente isso, enfim, esse problema é resolvido judicialmente. Então, se vocês buscarem sobre a lei das falências, sobre recuperação judicial, vocês encontrarão detalhes que ajudam a ilustrar melhor essa questão de liquidação de empresas. Mas a premissa da continuidade operacional tem a ver com isso. Nós esperamos que a empresa vai existir no futuro previsível, funcionando normalmente. E aqui eu trouxe um exemplo das demonstrações contábeis da CVC do ano de 2019, e aqui foi detalhado pela auditoria, pela KPMG, que a empresa estava com um problema sério. A empresa ela teve um problema muito sério, envolvendo erros contábeis, investimentos que não retornaram, a empresa tentou expandir as suas atividades investindo na Argentina e logo a crise econômica da Argentina se intensificou. Alguns anos antes, né, ali em 2017 e 19, tudo isso que eu estou falando, teve derramamento de óleo no Nordeste, enfim, vários eventos. A Avianca, que é um fornecedor importante era um fornecedor importante da CVC, quebrou. Então, a empresa teve muitas dificuldades financeiras, e aí notem que em vermelho tem uma observação super importante. E aí, praticamente, 2/3 da sua dívida venciam no curto prazo, ou seja, dentro do ano de 2019 e 20. E como veio a pandemia em 2019, a receita da empresa caiu 90%. Então, a empresa estava super endividada, uma dívida ruim de curto prazo, e praticamente não vendeu. Então, o lucro, que era de alguns milhões, se tornou um prejuízo bilionário. Então, se vocês pegarem esse recorte da nota explicativa, vão notar o seguinte, que essas ações, nem todas em controle da companhia, indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da companhia. O que isso quer dizer? É que a empresa corria o risco de não conseguir se manter funcionando, né? Então, vejam que os auditores, de uma forma bastante indireta, explicam: a empresa pode deixar de funcionar. Então, notem que eles não afirmam que a empresa está em descontinuidade, mas que existe uma incerteza relevante relacionada à continuidade operacional da CVC. Então, aqui, a empresa começou a correr risco de deixar de existir. E se ela entrasse em liquidação, toda a forma de se preparar a contabilidade, de todos os usuários olharem para a companhia, mudaria. Então, esse é um exemplo que eu acho bastante interessante para ilustrar essa questão da
continuidade operacional. Desculpem pela tosse. Então, vamos encerrar por aqui nessa primeira aula. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre as qualidades, das características qualitativas da informação contábil.